Salmo 121. Com certeza é um salmo que todos nós conhecemos esse salmo. É um salmo que as pessoas colocam nas suas casas, nas suas residências, né? É um salmo realmente que chama atenção, porque é um salmo de esperança para o povo de Deus, para o povo de Israel e para o povo de Deus, a nova aliança. Salmo 121. Então os irmãos todos já acharam? Um salmo muito fácil de achar, esse salmo. É um salmo que nos diz: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Verso 3: Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará você cair. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você e Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Verso 8: Ele guardará quando você for e quando você voltar, para todo sempre. Podeis assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, uma pequena oração. Pai santo, Pai querido, estamos aqui com o teu texto bíblico, a tua palavra, que o Senhor já nos revelou, está aqui, Pai. E o Senhor já fala através da tua palavra. O Senhor já fala, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, por tua graça e misericórdia, meu Deus, me ajudar a trazer a tua palavra aqui ao teu povo, na explicação, pois sabemos, meu Deus, que dependemos de ti nessa pregação, pois a aplicação, Senhor Jesus, é o teu Santo Espírito, Pai, que pode fazer. O teu Santo Espírito, que o Senhor possa me ajudar, Senhor Jesus, que o Senhor possa me direcionar na tua palavra. Não deixe eu sair do texto e nem invente nenhum contexto para sair da tua palavra, que eu possa pregar a tua palavra fiel, Pai, e alimentar o teu povo com a tua ajuda, Senhor Jesus. Dependo de ti, dependo da tua graça, do teu grande amor. Amém. Amados irmãos, esse salmo é o salmo muito conhecido por todos nós. Todos sabemos que realmente é um salmo que todos nós queremos sempre ter ele no nosso coração. É um salmo de esperança e de proteção. É um salmo que as pessoas vão colocar nas suas residências, e isso é louvável. A palavra de Deus tem que ser impressa, tem que ser publicada, tem que ser espalhada a palavra de Deus. Mas muitas das vezes precisamos refletir o que há da riqueza que há nessa palavra. Pois o salmo, ele é belíssimo e há uma grande riqueza teológica, bíblica e de verdades para a nossa vida. Temos salmos como o Salmo 23, geralmente as pessoas colocam mais na cozinha ou então ali na geladeira, para que Deus não falte nada na vida dele, principalmente comida. E aqui é um salmo de proteção, né? As pessoas colocam geralmente ali na parte da residência, para não ter nenhum tipo de situação perigosa. Como é bom a palavra de Deus, meus irmãos. Mas muitas das vezes as pessoas não refletem na palavra de Deus, não meditam. Temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração e meditá-la. Esse Salmo 121 é um salmo que é um salmo muito diferente dos demais salmos. É um salmo pequeno, são 8 versos, muito pequeno, mas ele está localizado nos salmos de romagem, nos salmos conhecidos como também salmos dos cânticos de degraus. Na minha versão aqui, em cima, está o Canção dos Peregrinos. Esses salmos de romagem, esses salmos são bastante conhecidos pelo povo de Deus, pela sua riqueza, em que eles passam para o povo de Deus, para nós. Pronto, já trouxeram água aqui para mim, que a garganta... Pronto. O salmo de romagem
ele está na classificação dos salmos, também conhecido também como os cantos do degraus. Esses salmos são dos peregrinos, do povo de Deus, que realizavam uma viagem para chegar a Jerusalém, ao Monte Sião, onde estava o templo do Senhor, a Arca da Aliança, os sacerdotes, o levita, e ali eles faziam sacrifício a Deus. Mas o povo de Israel, para chegar lá, eles precisavam caminhar, caminhadas longas, caminhadas perigosas, caminhadas essas que é de grande perigo. Para nós é muito fácil, para a tecnologia que nós temos, carros, avião, né? Bicicleta, pedalando, mas era uma situação muito difícil para os peregrinos. Os salmos de romagem, ao todo, são 15 salmos de romagem, Salmo 120 ao Salmo 134. E esses salmos, eles nos mostram momentos em que os peregrinos estão indo para adorar a Deus, com a sua família, com as suas tribos, e era um momento em que eles precisavam muito de proteção, Para os irmãos terem uma noção, os salmos de romagem, temos o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui os peregrinos já estão lá na casa de Deus, na casa do Senhor, do qual eles estão observando o templo, a grandeza daquele templo, do que Deus tinha feito para com eles, para o povo de Deus. Tem muitos salmos de romagem que são muito conhecidos por nós. O Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Eles, quando chegaram lá, viam aqueles montes, diziam, ó, o nosso Deus é esse aí, ó, como os montes de Sião, que não se abala, estrutura, firmeza. Temos também os salmos, muito conhecido também, o Salmo de romagem, Salmo 133, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como é maravilhoso um povo peregrino viver unido, né, irmãos? Alegre, feliz, em unidade. Então esses salmos de romagem são inúmeros salmos que nos dá esperança, mas hoje, nessa noite, vamos trabalhar mais com o Salmo 121, um salmo esse que, com certeza, meus irmãos, você que gosta de fazer uma caminhada, de andar um pouco, muitas das vezes na sua vida, você já ficou com a cabeça cheia de problemas que veio na sua cabeça, problemas às vezes com dificuldades, que sobreveio, a cabeça ficou tão pesada, e você vai caminhando, ou vai andando de bicicleta, ou vai viajando, e os problemas vão vindo na sua cabeça. Mas aqui o salmista, ele vai falar aqui no verso 1, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? No verso 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O salmista, ele, olhando para o momento da sua viagem, os montes, a grandeza de Deus, olhando nesse trajeto, ele olha aqueles montes, que na geografia de Israel existiam muitos montes. Ele olha diante daqueles montes e diz assim, ó Deus, onde está o meu socorro? Mas no verso 2, vem uma resposta para a sua vida, mas essa resposta é ele mesmo falando com Deus. Você já se parou, muitas das vezes, meditando na palavra, e você se encontra alguém, e você falando consigo mesmo, trazendo promessas para a sua vida, esperança, e alguém chegar, minha filha, acontece isso comigo, minha filha me chama a atenção, pai, o senhor está falando sozinho. Não, filho, eu estou ouvindo aqui uma mensagem da palavra. Isso acontece conosco, trazer a palavra de Deus, a lembrança. Os salmistas, eles eram criados na lei de Deus, e nesses momentos de dificuldades, eles traziam a lembrança, as promessas desse Deus, tudo que eles tinham estudado, tudo que eles tinham experimentado, para que naquele momento ele pudesse conseguir chegar no seu objetivo. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, que no verso 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele vai para Gênesis 1:1, que Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele vai para a promessa, para a criação de Deus. Sabemos, meus irmãos,
que Deus é o Criador, do povo de Deus e também de demais povos pagãos. Os montes, quando o salmista olha para os montes, ele olha especificamente para um monte, para o Monte Sião. Mas naquela cultura onde aquele salmista se encontrava, existiam muitas outras nações, outras nações que adoravam outros deuses, dos quais sacrificavam seus deuses naqueles montes. E o salmista, o meu Deus não vem de outros montes, dos quais esses deuses pagãos são sacrificados. Não, meu Deus é o Deus de Israel. Como é bom, meus irmãos, saber que a nossa esperança é firmada no Deus Criador, que criou todas as coisas. E o salmista, ele busca em Deus essa ajuda nesse momento, nesse trajeto que ele vai percorrer, nesse momento que ele vai passar. Olho para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Oh, meus irmãos, há muitas pessoas arrogantes, pessoas que quando criam qualquer coisa, uma obra de arte, um livro, pintam um quadro, colocam o seu nome, mas diante da criação as pessoas dizem que é o acaso. O salmista tem a confiança que o nosso Deus é o Criador, não há acaso, não há o Deus que criou as coisas, não há algo que não venha ter sentido. Como o ser humano é tão orgulhoso, tudo ele quer colocar seu nome, mas quando ele olha para a criação, Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o homem é indesculpável, porque Deus também se revelou. Nesse momento agora do catecismo infantil, Deus se revela na sua palavra e também na criação. Nosso Deus é o Deus que se revela. Mesmo o homem não se rendendo à palavra de Deus, ele é indesculpável diante de toda a criação que há neste mundo, meus irmãos. Como é bonito ver, meus irmãos, os montes, os lagos, as florestas, e alguém dizer, é o acaso. É arrogância demais. É muita arrogância e prepotência diante de um Deus Criador, que tudo criou, que tudo formou. E na cultura existiam inúmeros deuses, deuses da água, Deus das moscas, Baal, inúmeros deuses totalmente envolvidos em uma área específica da criação. Mas o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele não é um Deus dividido. Nosso Deus é o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do ar. Nosso Deus é o Deus de tudo, do universo, das estrelas. E a sua confiança é inabalável, porque ele vai conseguir chegar lá. Porque Deus é o Deus que controla as coisas. Ele controla toda a natureza. E essa confiança, tantas pessoas desesperadas, que vão em busca dos socorros, vão em busca de respostas rápidas no ocultismo, pessoas que estão desesperadas com uma situação muito difícil e vão buscar os falsos ídolos, deuses, com suas oferendas, com seus manjares, nas encruzilhadas hoje, encruzilhadas, rios. E o salmista sabe: eleva os meus olhos para o monte, porque o meu socorro está lá em Deus. E o Deus do salmista aqui, meus irmãos, naquele momento, a habitação de Deus naquele momento aqui, meus irmãos, no contexto do salmista, é no templo, a casa de Deus, onde tinha um sacrifício. Mas sabemos que o salmista, nós sabemos que hoje o nosso Deus reina, e não há um espaço, um local específico da adoração. Quando Jesus falou para aquela mulher, do qual estava no poço, onde nós adoraremos ao Senhor? Será em Samaria ou em Jerusalém? Não importa o lugar, importa que se adore em espírito e em verdade. Mas é preciso nos congregar, é preciso nos reunir. Mas aqui aprendemos significados importantes da nossa caminhada, da nossa vida cristã. A nossa vida é uma vida de peregrinos, é uma vida difícil, meus irmãos.
a trajetória desse peregrino para chegar até Sião, até o monte Jerusalém. Todas as viagens são difíceis. Quem já viajou sabe muito bem. Sabe a dificuldade que é? Perigo, muitos perigos. Perigos demais. Meus irmãos, o salmista, a sua confiança é inabalável nesse Deus. Por isso que nós podemos hoje confiar e ter certeza que o nosso Deus é uma rocha, firmeza e confiança para qualquer momento. E há momentos na vida, meus irmãos, que os problemas vêm, as dificuldades na nossa cabecinha, mas a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Mas nesses momentos a gente tem que buscar em Deus ajuda. É isso que o salmista ele vai falar com o Senhor. Esses salmos de peregrinação eram um momento desafiante para o povo de Israel. Não tem um aparato tecnológico, como tinham falado para vocês, mas ele tem uma grande confiança que vai conseguir chegar lá, porque o socorro dele vem do Senhor. O verso 3 já começa com as bênçãos que Deus tem na sua vida. Mas isso aqui, meus irmãos, são promessas que com certeza ele está nesse momento andando, dizendo: ó, meu Deus, onde vai ser o meu socorro? Como é que vai ser? Como é que eu vou chegar? Aí as palavras do Senhor vêm no seu coração. Também pode ser alguém que está falando com ele, dizendo: não, o teu protetor é o Senhor, ele vai te ajudar. Mas sabemos que essa palavra, meus irmãos, alimentou a sua alma, como também nos alimenta nesse momento. Os salmos têm uma riqueza belíssima, meus irmãos. O salmo é rico, muito rico. Agostinho de Hipona vai nos dizer: como o meu amor por Deus é inflamado pelos salmos, como o nosso amor ao lermos os salmos se aquece. Meu Deus, eu quero ser como esse salmista aqui. Eu quero olhar para ele e dizer: Deus, me ajuda, porque a situação que eu estou passando é uma situação difícil, como é, de muitas vezes estar te servindo na caminhada, mas eu quero colocar minha esperança em Ti. Tem um pastor português, que é o pastor Tiago Cavaco. Ele vai nos dizer que os nossos salmos não são apenas salmos, são caixas de primeiros socorros. Meus irmãos, em qualquer momento você vai aconselhar alguém está desesperado, sempre a gente vai ler um salmo, porque o salmo, meus irmãos, também era o cântico do povo de Deus. Um povo desanimado, que não louva, que não adora o Senhor, fica. Por isso que precisamos louvar a Deus. Esses salmos, eles louvavam o Senhor com as promessas de Deus, com suas promessas. Salmos de romagem, ou cântico dos degraus. Jeremias, no capítulo 5, verso 5, pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde, unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Olha que promessa linda. Hoje temos essa promessa do nosso Salvador, uma aliança eterna. Jeremias, montes de Sião. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, o apóstolo Paulo vai falar da sua trajetória cristã, como que ele sofreu. Ele vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26: em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, no final ele vai falar, em perigos entre os falsos irmãos. Como é a nossa trajetória, meus irmãos, a nossa caminhada? Muitas das vezes precisamos do guarda de Israel, precisamos desse protetor, porque a caminhada cristã, meus irmãos, não é brincadeira, mas há um bálsamo da graça de Deus. Deus derrama um bálsamo sobre a nossa vida para que possamos suportar a caminhada, que muitas das vezes não é literal a viagem, mas é na alma, nas aflições da vida que nos sobrevêm e muitas vezes querem nos parar. Seja isso na família,
no trabalho, ou até mesmo na comunidade dos santos. Oh, meu Senhor, meus amados irmãos, mas há promessas de Deus para esse peregrino, há promessa de Deus para nós que somos peregrinos. Esse mundo, estamos aqui só de passagem, aguardando a grande promessa, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 3 ao 4, há uma promessa aqui: Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Olha só que promessa para o peregrino: olha, você vai continuar nessa caminhada, e você vai chegar em Sião, você vai adorar o Senhor, e o Senhor vai ajudá-lo. Sabemos a dificuldade geográfica que era em Israel, né? Montanhas, vales, rios, perigo, salteadores, pessoas que estavam naqueles momentos ali para poder realmente pegar o peregrino e ir com sua família, com sua tribo, saqueá-lo e até infelizmente matá-lo. Mas o Senhor dá uma promessa para esse peregrino continuar. Lembra-nos o livro de John Bunyan, O Peregrino. Quem já leu esse livro fantástico que temos, um clássico, que é muito lido, o livro de John Bunyan. Somos peregrinos, e a promessa e que ele fala: os teus pés não vacilem. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus no Salmo 119 vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Precisamos da orientação de Deus para iluminar os nossos pés na caminhada. Precisamos da orientação da palavra de Deus. E o Senhor fala para ele, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aqui também nos mostra um guarda que não dorme. Com certeza, meus irmãos, nessa peregrinação, eu não sei se alguém que já foi escoteiro ou já foi no serviço obrigatório de recruta, sabe que nesses grupos, né, há momentos que eles vão acampar ou vão tirar serviço, e eles precisam dividir o quarto de hora à noite, né, o quarto de hora, para que um fique atento, para que realmente não venha o inimigo. E na minha época de escoteiro era realmente muito desafiante. As crianças não eram acostumadas a ficar acordado, e o chefe pegava os meninos lá de 7, 8 anos, 9 anos dormindo. Então era muito engraçado. Por quê? Porque o chefe tinha falado, fazia fogueira e falava: ó, fica 2 aqui. Aí ele colocava 2 para poder ficar de sentinela. Mas quando ele dormia um pouquinho, cochilava, ele voltava para ver, estava lá os meninos dormindo. E na verdade, eu acredito que o chefe nem conseguia dormir. Ele não dormia não, porque ele sabia que eram crianças. E aqui acolá o sono realmente é pesado demais. Também acontece com o vigilante, né? Um vigilante que está ali, o olho aberto, outro fechado, só ali dormindo. É um perigo, né? Alguém chegar e realmente fazer uma atrocidade, roubar o estabelecimento da pessoa, enfim. Mas aqui era muito importante ter esses vigias, ter pessoas, porque para chegar a Jerusalém, Sião, eles demoravam muitos dias, e eles precisavam o quê? Acampar, parar um pouco, para poder realmente depois continuar. E para isso colocava alguns para poder fazer a sentinela, a vigilância. Mas aqui e acolá acontecia. Eles não eram perfeitos. Mas Deus faz referência que Ele é o guarda de Israel, o protetor de Israel, aquele que não dorme. Não dorme. Então, o nosso Deus, meus irmãos, você pode descansar em Deus. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, vai nos dizer que a soberania de Deus não é para você ficar, simplesmente saber ela e ficar desesperado com tantos problemas que vem na sua vida. É para que você, numa noite, você possa pegar aquele travesseiro e dormir bem. Ele vai falar isso. A soberania de Deus é aquele travesseiro bem confortável, que você vai dormir e diz assim: ó Deus, eu não consigo não, é o Senhor. Eu sou limitado, mas o Senhor há de me aguardar, a me ajudar. Como Deus é bom, meus irmãos, a promessa de Deus.
Ele não permitirá que os teus pés. O verso 4 nos diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É o cochilo, ele não vai cochilar, ele não vai dormir, ele não vai deixar você desamparado. Isso para o nosso coração, meus irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso essa proteção do nosso Deus. Precisamos, como igreja, como povo de Deus da nova aliança, sermos um povo mais tanto alegre, mas também mais confiante. Tem hora que realmente o desânimo, o desespero, crise de ansiedade, tantas preocupações que nos cercam, e tem hora que a gente diz: ó Deus, onde que está o meu socorro? Mas devemos nos lembrar, como o salmista está aqui falando: vem do Senhor, porque Ele é soberano, Ele tem controle da natureza, dos animais ferozes. Irmãos, existiam animais ferozes, por isso que eles tinham que estar acordados, como também salteadores, ladrões. Minha mãe, certa vez, tinha um sonho de viajar para São Paulo. Todo nordestino gosta, né, de fazer uma viagem, ou para São Paulo ou para o Rio. E ela foi de avião, mas ela botou na cabeça que gostaria de vir de ônibus. Realmente é muito bonito, meus irmãos, se você viajar de ônibus, você vê os montes, toda a criação. Eu, quando era criança, ficava lá, olhando. É muito bom, é maravilhoso. Tudo que as casinhas, as pessoas, o povoado, as igrejinhas, é maravilhoso. Aí minha mãe foi: olha, eu vou de avião, mas eu quero voltar porque eu quero conhecer, eu quero parar num canto para comer uma comida gostosa, eu quero poder realmente ver cada estado. Mas, infelizmente, os salteadores chegaram e assaltaram o seu ônibus. Entraram dentro do ônibus. Está bem forte, viu? Aí a garganta está seca aqui. Mas para vocês, pode ficar à vontade. Mas seca logo a garganta, viu? Pronto, meus amados irmãos. Então a minha mãe foi achando que está tudo bem, com muita bagagem, porque realmente numa viagem, quando você volta, você vem com muito progresso. E com certeza o povo de Israel também, né? Quando vinha, né? Vinha com muito progresso. E assim. E ela veio com muita coisa, irmãos. Foi muito bom a viagem. Mas, no determinado local, o ônibus foi assaltado. Os criminosos levaram o ônibus para um local muito deserto. Mandaram todo mundo ali, naquele momento ali, tirar as roupas. E foi desesperador para ela e constrangedor para qualquer mulher e para qualquer pessoa que estivesse naquela situação. Ver um parente seu tirar a roupa, se despir. Os criminosos mandaram tirar tudo, meus irmãos. Fizeram uma limpeza. E quando a minha mãezinha chegou em casa, aquela festa: mãe, como é que estão os parentes lá de São Paulo? Como é que está? Ela não aguentava falar mais nada. Quando eu falava da viagem, ela só começava a chorar. Com o tempo, aí depois ela entrou em detalhes, mas para ela recuperar foi muito difícil. Mas a vontade dela era essa, irmão: vir, ir e voltar. Mas infelizmente há salteadores, há perigo na estrada, tantas pessoas que viajam e não voltam mais. Mas o salmista aqui tem essa esperança, que Deus há de ser aquele guarda, aquele segurança, que muitas das vezes a gente até fica confiando, né? Olha, rapaz, está essa pessoa aqui me protegendo, ó. Olha aí, a arma dele, é um guarda, né? Está ali, né? E dá aquele... Mas Deus vai falar: ó, eu sou o teu guarda, eu vou te proteger nessa tua jornada, peregrino. Tu vai chegar lá, homem, tu não se aperrei não. Amém, glória a Deus. Verso 5: o Senhor guardará você e estará sempre ao teu lado para protegê-lo. Ele vai reforçar mais ainda no verso 5: o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Na minha versão aqui, a NA, ela já vai falar que o nosso Deus é uma sombra, é a sombra do peregrino, a direita dele. A direita está aqui, ó, a direita, bem juntinho. E Deus está falando aqui para ele: ó, peregrino, eu vou ser a tua sombra. Eu compartilhei uns vídeos no grupo da igreja sobre as crianças que descobrem a sombra. E é muito engraçado, meus irmãos, porque as crianças pequenininhas, elas quando vê a sombra, ela vê que é uma coisa do outro mundo. Para nós não, né?
mas para elas que estão ali, a sombra dela. Mas Deus está falando bem profundo aqui a proteção dele. Olha, eu vou ser um guarda, mas além disso, para tu não duvidar, eu vou ser a tua sombra. Você vai caminhar, você vai chegar lá. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso, meus irmãos, ter o nosso Deus, esse Deus que realmente nos guarda em todos os momentos e ainda está conosco. É a nossa sombra. Quando a gente for caminhar, Ele vai estar conosco. Mas precisamos também ser também esse salmista. Confiar nele, lembrar das suas promessas. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Em qualquer momento, o Senhor estará conosco, nos ajudando. E nessa tua viagem, quando você projetar a tua sombra naquela situação de deserto, porque em Israel, a dificuldade em Israel era muito grande. Não era como aqui em Fortaleza, né? Você faz uma caminhada, está tranquilo. Mas lá em Israel, realmente lá, a geografia não é a nossa rica, que é uma riqueza a nossa geografia brasileira. Lá, a geografia lá, ela é muito árida. E muitas pedras. Eu ouvi o Hernando Lopes, um pregador muito conhecido por nós, né? Ele falou, quando vai para Israel, aqui no Brasil não usa óculos escuro. Mas quando ele vai para Israel, ele tem que estar com óculos escuro. Porque é muito claro, a claridade. Imagine um período de sol. Uma situação. E quando aquele salmista visse aquela sombra lá projetada lá naquela geografia, Deus vai falar, ó, eu vou te ajudar. Tu vai conseguir chegar lá, peregrino. Você vai conseguir chegar em Sião. No verso 6, mais outra promessa maravilhosa. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Como tenho falado aqui, a geografia lá, como era difícil. E à noite era um frio realmente muito difícil para o peregrino, a caminhada. Tanto a distância para chegar lá, a geografia e o clima. Mas, como ele falou que Deus é o Criador, ele vai confiar que o clima vai ser favorável, que Deus vai lhe ajudar. Agora, se esse salmista aqui fosse crer em um Deus do mar, cadê esse Deus do mar para ajudar ele? Só ia ajudar ele quando ele estivesse no mar. Se ele cresce no Deus do sol, ele ia ter que piar mesmo no sol quente lá. Mas o nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha saber que eu posso ir em qualquer local e região. Eu não vou me limitar, porque o nosso Deus é soberano. Ele tem um controle de todas as coisas. E isso me dá esperança, me dá alegria. Imagine uma situação de eu saber que em determinado local eu não posso viajar para lá, porque existe um Deus lá. E foi isso que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo avançou com a civilização. Porque quando falava assim, ó, ali é um Deus do mar, o cristão não, ali é a criação de Deus, eu vou avançar, eu vou lá. Meus irmãos, o cristianismo é que realmente dá o sabor a esse mundo, meus irmãos. Não tem como tirar a palavra de Deus da nossa sociedade. Precisamos sim mais da palavra de Deus, mais da palavra de Deus nos presídios, nas escolas, nas periferias, como também nas grandes metrópoles, nas elites, porque o evangelho não se divide. O evangelho é o poder de Deus que transforma e coloca as coisas no lugar como elas devem ser. Como é maravilhoso. Nosso Deus não é um Deus que se reparte, que se divide, e é limitado. Por isso que o salmista sabe muito bem, eu vou chegar lá e Deus vai me ajudar. O clima, os animais ferozes e até os salteadores, porque são homens pecadores que Deus criou também. Por isso que devemos ter misericórdia para os perdidos, para aqueles que estão nessa situação, porque eles são criaturas de Deus, a imagem de Deus que criou o ser humano. E isso aprendemos na palavra de Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos. E o peregrino, ele não se limita. Muitas vezes as pessoas dizem, o cristianismo vai limitar. Não, o cristianismo avança no progresso humano, na tecnologia, no avanço, porque quebra toda a cultura pagã, toda a cultura
que idolatra as coisas. Olha, isso aqui não acaba, não tem como continuar. Como é maravilhoso, meus irmãos, o nosso Deus. O verso 7 nos diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E algumas traduções vão falar a tua vida, mas essa tradução aqui, ela é muito forte, porque ela vai falar da alma. Nosso Deus guardará, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Meus irmãos, tirei recentemente agora do meu filho o celular, porque realmente tinha muitas coisas que estavam vendo e eu não estava gostando. E o Paulo agora está na televisão, querendo assistir as coisas, mas o que ele mais gosta é dos jornais. E o que aconteceu? Ele viu um acidente muito sério, que matou 6 pessoas no acidente. E ele correu. Eu, papai, o que foi? Pai, 6 pessoas morreram. Ele ficou assustado, porque o tempo dele é só joguinho e coisas assim na internet de entretenimento. Mas agora ele está vendo a realidade da vida. E ele foi chocado com isso, com essa imagem que ele viu, dessas pessoas que morreram. Ele, papai, 6 pessoas morreram no acidente, 6 pessoas. Aí ele perguntou assim: por que Jesus não guardou, não salvou eles, papai? Essas pessoas. O problema do mal, até a Odisseia, que todo ateu tenta nos pegar de jeito, botar aqui e dizer: ó, fala agora do teu Deus, porque fulano tal morreu, e aqui, aí pega aqui e quer arrancar a nossa fé, a nossa esperança. Mas naquele momento ali, eu não me acovardei, não, meu filho. Aquelas pessoas que morreram ali, o que acontece? A partir que entrou o pecado no mundo, todos nós estamos sujeitos a morrer, e a morte vai vir. Mas o Senhor há de nos guardar sempre. Obrigado, irmão. Mas olha, realmente muito seco mesmo, viu? Vou rapidamente. Eu falei para o Paulo, porque o Senhor Jesus não salvou aquelas 6 crianças. Paulo, Jesus já veio nos salvar de um grande problema muito maior. Ele é o Cordeiro de Deus, filho. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio nos salvar para a eternidade, não para essa vida aqui. Ele veio nos salvar. Então há momentos que pessoas irão morrer, mas essas pessoas têm que confessar a Cristo. Eles têm que olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles têm que confessar a Cristo. Por isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para dar livramento de morte para todo mundo, não. Porque geralmente uma mensagem triunfalista vai dizer: ó, tu peregrino, tu vai, mas nessa estrada tu vai dar tudo bem. Mas muitas das vezes, meus irmãos, muitos missionários que saem das suas famílias, eles levam a preciosa mensagem, mas muitas vezes não volta. Mas o Senhor, há uma promessa maravilhosa aqui, que mesmo na morte, mesmo naquela situação, o Senhor há de guardar eles, porque há uma promessa de vida eterna, uma vida com esperança. Isso nos ajude muito, meus irmãos, porque o problema do mal, meus irmãos, é um problemão, está aí. Mas Jesus veio para resolver aquilo que é muito maior do que isso, que é o nosso pecado, que é o pecado, e que nos afasta de Deus. Oh, meus amados irmãos, como nós precisamos de Cristo, e precisamos pregar a palavra de Deus urgentemente. Mas aqui sabemos, meus irmãos, que o Senhor há de nos ajudar na nossa peregrinação. Mas se chegar um tempo, não chegar o tempo da nossa vida, o Senhor há de nos guardar também. E isso não é para a gente ficar triste, porque é a vida, meus irmãos. E eu vou ter mais cuidado algumas coisas que ele está vendo no noticiário, mas eu tenho que deixar meu filho ver o que está acontecendo com o mundo. Eu não posso maquiar a vida. Certa vez eu fui para a casa de uma cliente. A cliente era de uma seita chamada Sheshinuei. E não existe o mal, não existe lobo mal, não existe nada de mal. Tudo é invenção da mente humana. E ela tinha uma criança lá, e ela falando, ó,
para os desenhos que tinha um lobo mau. Esse lobo mau é bonzinho, é porque a gente acha que ele é mau. Aí eu falei para ela, olha, não faça isso para sua criança não. Mas por quê? Não, porque o mal existe mesmo. Existem pessoas más. Agora sim, a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia, mas existem pessoas assim. Por quê? Porque a sua filha pode encontrar um pedófilo, um assaltante, pessoas que estão aí, que praticam maldade. E ela tem que saber. Ela não pode viver realmente num mundo em que ela não possa sair mais com esse terror que há na mídia. Mas ela tem que andar com os pés firmes. E é isso que a palavra de Deus nos ajuda. Ela nos ajuda a nos dar equilíbrio, a compreender a nossa limitação, que podemos seguir a Cristo, mas vai chegar um momento que a nossa vida, meus irmãos, pode chegar por um triz. Conheci um certo jovem que o sonho dele era casar e comprar um carro. E Deus abençoou esse jovem. Casou, comprou era casar e comprar um carro. Deus abençoou ele. Abençoou, comprou um carro e casou. E depois, o outro sonho dele era conseguir um emprego. E Deus abençoou este jovem. E um trajeto do seu trabalho, trabalhando, entregando gás, o que realmente passaram para mim, que houve um acidente, simplesmente o carro bateu nele, só um pouquinho, e ele caiu da moto e morreu. A gente foi para o velório desse rapaz, uma choradeira muito grande, mas o semblante desse rapaz era um semblante lindo, meus irmãos, era maravilhoso ver ele ali, todo de palitozinho, arrumadinho, porque ele sabe para onde, ele tinha esperança. E eu conversei com a mãe dele, eu conheci seu filho é um rapaz, servia ao Senhor tal, e ela nos prantos, e como falei do amor de Deus, preguei a palavra de Deus para ela, para que ela pudesse encontrar esperança, porque o seu filho agora está num local muito melhor do que nós. Então é muito bom, meus irmãos, estar em Cristo, a qualquer momento a nossa vida ser colocada numa situação difícil, como o apóstolo Paulo. O final do apóstolo Paulo foi ser decapitado. E tem muitos pseudos apóstolos que querem ter uma vida de estrela, com glamour, com muita riqueza. E o apóstolo Paulo, no final da sua peregrinação, foi decapitado. Diz a tradição também que Pedro foi colocado de cabeça para baixo, que ele não quis ficar realmente na posição que Jesus ficou. Como é a caminhada cristã. Mas uma coisa sabemos, que mesmo diante do vale da morte, mesmo diante de uma situação difícil, você tem esperança, meus irmãos. Existem muitas pessoas que nesse momento estão nadando em dinheiro, nadando em prosperidade, nadando em glamour, uma vida boa. Mas quando chega o dia mal, meu irmão, é um desespero tão grande, meus irmãos, porque não sabe para onde vão, não tem esperança de salvação, não sabe. E nós temos, meus irmãos, somos peregrinos neste mundo com esperança. Romanos capítulo 8, verso 35 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É a pergunta do apóstolo Paulo. Quem vai nos separar do grande amor de Deus? Quem vai? Do amor de Cristo? Tribulação? Irmão, estou com tribulação. Não vai não. Angústia? A angústia está batendo na minha porta, meu irmão. Está difícil a angústia. Não vai te separar do amor de Cristo. A perseguição está passando na escola, na faculdade. Não vai te separar do amor de Cristo. A fome, a situação que muitas das vezes um pai de família se vê numa situação difícil, não vai te separar, porque Deus há de te ajudar. A nudez, a falta, o perigo, a espada, nada nos separará, como nós percebemos aqui no texto bíblico. Meus irmãos, 2 Pedro capítulo 3, verso 13 nos diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se você neste mundo quer a justiça plena, só quando tivermos lá, meus irmãos. Por enquanto aqui somos peregrinos. Não há nenhum tipo de ideologia que pode nos cercar e nos amarrar, porque a gente sabe que o homem, ele tem pecado, meus irmãos. Ele está com um problema sério e ele tem que reconhecer isso. Mas os homens, as autoridades não querem. Mas Deus ainda coloca autoridades
E elas muitas das vezes pode ser qualquer autoridade, meus irmãos, ela foi instituída por Deus. Como Deus é soberano para colocar autoridades ímpias, que muitas vezes podem até querer nos humilhar, nos perseguir, mas o Senhor, Ele controla todas as estruturas, e isso produz para nós paz e alegria, meus irmãos. Apocalipse capítulo 21, verso 2 nos diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Essa é a nossa esperança, uma nova cidade. Mas enquanto isso, possamos ter os pés no chão, como peregrino, esperando, tendo paciência, pedindo a Deus graça, sua graça abundante para nos ajudar. Filipenses capítulo 3, verso 21, verso 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Todas as coisas são subordinadas a Cristo, mesmo elas não querendo. Como é bom ter essa esperança. É maravilhoso, meus irmãos, que nós iremos chegar. Ah, meus irmãos, mas o missionário foi, derragou tudo para o país e não conseguiu chegar e nem voltar. Mas ele já chegou lá, meus irmãos. Ele já está lá. Ele já está lá com o Senhor. Não estou aqui querendo levar você para um sentimento esse, que você não possa ter esperança em Deus aqui nessa vida. Mas como foi pregado aqui na carta de Coríntios com o nosso pastor, se a nossa esperança simplesmente for aqui, a gente é uns pobres coitados, meus irmãos. A gente está pior do que os ímpios. Porque é isso que os ímpios, eles têm muita esperança nesse mundo aqui, e faz desse mundo tudo para eles. E sabemos que o homem chega 80, 90, né? Tem alguns que chegam, né? Artrose. Certa vez eu vi um vídeo de um senhor que ele ia para uma igreja dessa aí, neopentecostal, que toda vez que o pastor colocava alguém para dar um testemunho, ele sempre aparecia. E que era cura: dor na cabeça, dor na orelha, dor no joelho, dor no pé. Aí várias vezes era mostrado, para mostrar que muitas das vezes são pessoas manipuladas que estão ali para poder ajudar, né? Porque a igreja vai dizer: ó, eita, Deus está operando, ó. Já começa, porque geralmente o pastor ele faz o seguinte, ó, faz a oração e diz: ó, vamos agora ver os milagres. Aí o pessoal fica tudo tímido, né? Não quer falar nada. Aí esse cara é contratado para poder realmente dar o seu primeiro. Deus está aqui, pastor, fez isso, tal, tal. E o engraçado é os milagres, meus irmãos. Dor de cabeça, pode tomar um remédio. Aí o rapaz botou lá nas redes sociais: rapaz, esse cara já está morto há muito tempo já. Está um defunto já. Porque é dor da barriga, é dor. Mas é a nossa realidade. O Senhor Jesus, Ele pode sim curar as pessoas, sim. Mas com um propósito, com um objetivo. Ah, eu quero simplesmente viver a minha vida como eu bem quero, e quero um milagre. Nunca vai acontecer isso na sua vida. Geralmente, uma pessoa possa chegar numa situação difícil e dizer: Deus, eu estou com câncer, ou estou com uma enfermidade muito triste, mas me dá mais um pouco de tempo, Senhor, para eu ser um pregador do Teu Evangelho, para eu pregar a Tua Palavra, para eu sair, para eu estar realmente ajudando as pessoas carentes. Aí sim, meus irmãos, pode, com certeza, Deus, por sua graça e misericórdia, vai dizer: não, esse pecador aí, pelo menos ele... E se realmente encontrar isso no nosso coração, porque o nosso coração, meus irmãos, é enganoso, é cruel. Mas, voltando aqui para a palavra, meus irmãos, que esperança nós temos em ler os salmos? Não deixe de ler os salmos, não deixe de meditar, só não deixe muito tempo lá na parede, levando poeira, se você não refleti-lo, para que você possa ter esperança. Hebreus, no capítulo 11, verso 3, verso 16, nos diz: todos estes, aqui é o momento do contexto da fé, dos heróis da fé, mas esse momento aqui, em Hebreus 11,
capítulo 13, verso 16, já vai falar daqueles outros heróis da fé que não receberam suas promessas aqui. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nos de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falam desse modo manifestam e está procurando uma pátria, e sim, na verdade, se lembrasse daquela onde saíram. Então, aqui, o Hebreus vai nos dizer, aqueles heróis da fé que colocam uma lista, que muitas das vezes ficamos envergonhados com Abraão, com Isaac, mas aqui mostra outros heróis da fé, que infelizmente não conseguiram aqui as suas promessas, mas conseguiram maiores, meus irmãos. Irmãos, essa é a nossa confiança. A primeira aplicação que podemos observar nesse texto: você precisa de ajuda. O Evangelho nos ensina não apenas que o Criador está perto, mas que Ele se fez carne por seu amor. O nosso Deus é o Deus Emanuel, um Deus que fez carne, e Ele pode sim nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Precisamos colocar a nossa fé nele, a nossa confiança. O verdadeiro socorro para a alma não está naquilo que você pode fazer, mas no que Deus fez em seu favor, através de Jesus. Então Deus já fez uma grande obra na nossa vida, meus irmãos. Só essa grande obra da salvação, não há motivo, não há dificuldade ou luta que possa deixar o nosso coração triste. Ou você veio à igreja por outros motivos. Se seu coração servia a Cristo por motivos de prosperidade, por uma bênção da saúde, por uma bênção de uma vitória, você, com certeza, diante de qualquer dificuldade, vai ficar triste. Mas se de fato você veio aqui por causa de Cristo, e Cristo lhe trouxe pelo verdadeiro Evangelho, diante de qualquer problema ou dificuldade, você vai continuar, porque Deus há de dar graça para você passar por esses momentos de dificuldade. Segunda aplicação, para finalizarmos: como é bom sabermos que somos peregrinos. Quando viajamos, tudo cabe na mala, mas quando voltamos, nada mais cabe na mala. Só em saber que somos peregrinos e forasteiros, não precisamos ter uma mala cheia de coisa. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Você não precisa viver uma vida tão materialista, tão preocupado com as coisas materiais que nos sobrevêm. Você tem que falar para a sua família as dificuldades que você passa, tudo que você tem na sua vida, porque a nossa vida não se resume aos bens materiais. E muitas das vezes as pessoas querem ter uma mala cheia de muitas coisas e coisas e coisas, mas a simplicidade, meus irmãos, muitas das vezes esquecemos a simplicidade cristã, a vida cristã. Não estou dizendo aqui que vamos ser franciscano, não, mas também não vamos ser materialistas, de uma maneira que tudo é o material, e o meu coração não consegue dormir, não consegue ter paz, porque eu quero isso, eu quero fazer aquilo. E é de quantas vezes? E é de quantas vezes? Calma, se acalma. Não fique com a bagagem de tantos problemas na sua vida, de tantas coisas. Tente levar a vida mais leve, mais tranquila, em paz, porque a tua vida a qualquer momento pode você deixar tudo isso aqui, meus irmãos. Ah, mas eu quero deixar um grande patrimônio para a minha família, eu quero deixar tanta riqueza para a minha família, que eles não tenham mais necessidade de nada. Que isso, meu irmão? Sempre, em qualquer momento, precisamos de ter necessidade e socorrer em Cristo. Os nossos filhos precisam compreender que o nosso maior tesouro é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E tantas pessoas que são que os falsos profetas pegam assim, ó, de jeito, e diz: ó, só basta você pegar esse envelope, só basta você fazer isso. Meus irmãos, precisamos resgatar o Evangelho de Cristo, porque é pela graça. Mas não deixe que o seu coração caia no materialismo cruel, que muitas das vezes as pessoas não têm tempo mais para nada, só tem tempo de pagar conta. pagar conta. A vida não é só isso, não.
Se for para ter uma casa simples, vamos ter uma casa simples. Se for para eu poder ir naquele restaurante, eu vou. Se não, eu vou na casa, eu vou tomar uma sopinha na casa do irmãozinho ali. Ou do seu Zezinho, do seu Severino. Eu sei que no Ceará não tem muito Severino não, né? Mas lá em Pernambuco tem muito Severino. Então, a simplicidade nos marca, meus irmãos. Não estou dizendo levarmos uma vida de franciscano. São Francisco, ele teve um seguidor, tem o Santo Antônio que seguiu São Francisco. São Francisco, ele compreendeu literalmente que precisava reformar a igreja. Né? Aí foi lá para o Papa, o Papa, não precisa reformar não. Mas ele pensava que era com os tijolos, mas depois ele viu, não precisa reformar. E ele foi vendo passagens que falavam muito de pobreza, e ele olhou, não, essa aqui, realmente o cristão, a vida do peregrino, daquele que serve a Cristo, tem que deixar as riquezas. E teve um seguidor dele que é Santo Antônio, do qual foi mais radical ainda em seus posicionamentos, porque São Francisco acreditava que todo cristão tinha que fazer como aquele jovem rico: vende tudo e dá aos pobres e me segue. Mas Jesus falou especificamente àquele jovem porque o seu coração estava na riqueza, estava lá. Ele falou: eu guardo todos os mandamentos, o bichão, o santão, eu guardo tudo. Aí Jesus falou uma coisa para ele: te falta uma coisa. Desafiou, né? O coração idólatra dele. E ele não, ficou triste, porque ele era muito rico. Aí São Francisco pegou aquela passagem e interpretou: não, todo cristão tem que ter o voto de pobreza, tem que ter uma vida como aquele jovem rico. E não é assim. E Santo Antônio veio junto. E Santo Antônio foi muito radical, porque ele deixou a cidade e ficou em cavernas. E o prato predileto de Santo Antônio era ratazana. Prato predileto do homem. Então, Deus não quer isso não, meus irmãos. Deus não quer uma vida, Deus não quer nos dar equilíbrio, uma vida em Cristo saudável, uma vida realmente que a gente possa, as pessoas possam olhar para nós e olhar Cristo Jesus no nosso comportamento, em nossos negócios, em nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família. Mas Jesus não quer que você deixe tudo da sua vida não. Ele quer que você continue servindo a Ele. Certa vez, a reforma protestante acontecendo na Europa, um grande acontecimento, trazendo a palavra de Deus para os simples, a palavra de Deus sendo impressa, a impressão lá de Gutenberg fazendo várias impressões maravilhosas, e o povo lendo o texto, e foi maravilhoso. Mas chegava um ponto que as pessoas começavam a interpretar de uma maneira muito radical, e chegou um sapateiro, ficou tão feliz, dizendo: eu vou ser um servo do Senhor, eu vou estar contigo, Lutero. Aí Lutero perguntou para ele: qual a tua profissão? Aí ele falou: sou sapateiro. Aí Lutero falou para ele: continua onde você está e faça realmente valer a pena a tua profissão, um preço justo, coerente. Porque realmente, meus irmãos, alguns são chamados para o santo ministério, mas outros são chamados para estar na sociedade, policiais, médicos, autoridades e até políticos, meus irmãos, que muitas das vezes a gente olha, não pode, tem que ter, mas que ele não leve o título de pastor, não leve o título, não faça da igreja um púlpito, mas necessário que a sociedade possa ter pessoas que possam salgar essa sociedade. A gente observa isso, meus irmãos, quando a gente observa um cristão no atendimento, muitas das vezes em abordagens policiais, a gente sabe a coerência, quando a gente vai ver o cara, um cristão, porque ele sabe se comportar. O cristianismo, meu irmão, é maravilhoso, ele dá sabor, ele dá razão de viver para a nossa existência, é maravilhoso, e essa é a aplicação que eu tenho. Então, continue servindo ao Senhor, continue na sua peregrinação, se fortaleça no Senhor, porque a caminhada é longa, precisamos caminhar em humildade, em mansidão, e olhando, como lá em Hebreus vai nos dizer, o salmista começou olhando para os montes, e nós podemos, como igreja, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
Quando João Batista viu o Cordeiro de Deus, meus irmãos, ele apontou: não precisa mais você agora ir para Sião sacrificar, porque o Cordeiro perfeito. Mas naquela época, quem não tinha condição de comprar um cordeiro, comprava rolinha, um outro animal. Mas agora não há mais dívida, não há mais sacrifício para a igreja de Cristo, para o povo de Deus pegar um envelope para fazer isso, para Deus me abençoar. Não, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou. Então precisamos olhar para Cristo, para o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, por tudo que Ele fez, e se alegrar, meus irmãos, se alegrar com essa maravilhosa graça, porque não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu, e eu não sei porque Ele me escolheu. Tantas pessoas que Ele poderia ter escolhido, mas Ele me escolheu, por sua graça maravilhosa e bondade. E eu sei porque Ele me escolheu, e eu vou continuar na caminhada, mesmo fraco, desanimado, mesmo fadigado, mesmo triste, em qualquer situação, como o apóstolo Paulo enfrentou, meus irmãos, porque ele tem um alvo. Não vai ser as lutas, as dificuldades, as situações de angústia, e muitas vezes de traições que vão deixar o nosso coração se entristecer, porque o nosso Deus nos comprou com alto preço, e precisamos sempre nos render a essa maravilhosa graça, porque é por graça, não por mérito nenhum, não por obras, é por graça maravilhosa. Meus amados irmãos, essa é a palavra do nosso Deus. Que Deus, curvemos nossa cabeça. Pai Santo, Pai querido, lemos a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, da minha limitação. Sabes, meu Deus, que eu não sou um grande pregador, mas o Senhor é um Deus maravilhoso, que apesar disso, Deus, o Senhor pode falar ao Teu povo, pois a Tua palavra é simples, Pai. Está aqui já o Teu texto bíblico, mas que o Senhor possa aplicar as verdades dessa palavra ao coração do Teu povo, que eles possam encontrar esperança em Cristo Jesus, para qualquer adversidade, qualquer problema que sobrevém sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos. Senhor, são tantas coisas, mas o Senhor é um Deus que está conosco. Senhor, ajuda cada servo Teu, que eles possam ter o coração aquecido, encharcados do Evangelho da graça, e que o Senhor possa dar esperança para eles continuar, Senhor, mesmo com poucas forças, caminhando, porque um dia iremos chegar lá, Senhor, mesmo cansados e afadigados, e ouviremos: servo bom e fiel, tivesse poucas forças, mas entra para o meu reino. Senhor, nos ajude a caminhar com humildade, com graça. Sabemos que Tu és o nosso Deus, é isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive, que reina, e um dia voltará para nos buscar, em nome de Cristo.